Então, maravilha, iniciamos mais uma live aqui, a live 4, né? Hoje a gente vai falar sobre como operar enxuto e ter resultado de empresa parruda, né? Então, literalmente é esse o conceito. A gente vai trabalhar a ideia de entender como que eu faço para conseguir ser uma empresa parruda dentro de um mercado complexo, difícil de lidar e muitas vezes, né, um mercado que está cada vez mais quebrando as nossas pernas, né? Então, o que a gente entende aqui? A gente precisa começar a olhar de uma maneira que a gente consiga gastar menos tempo e menos dinheiro na nossa operação e, ao mesmo tempo, ganhar mais com clareza, processo e inteligência comercial, né? E essa é a visão que a gente precisa ter, não somente agora, mas para todo 2026. Né? A gente precisa entender como deixar mais dinheiro no nosso bolso. A gente precisa entender como ser mais efetivo gastando menos. A gente precisa entender como gastar menos tempo, né, e dinheiro e trazer mais resultado e dinheiro para o nosso bolso. Então, essa é a grande questão e o grande dilema que a gente está enfrentando hoje, né, nesse nosso mercado. Então, avançando aqui, o que a gente vai encontrar, né? Tem empresa pequena operando como empresa madura e também, ao mesmo tempo, tem empresa maior operando como operação completamente amadora. Né? Isso é muito comum nos mercados que a gente vê hoje. Né? A gente vê, por exemplo, casos reais de empresas que cresceram avassaladoramente, cresceram muito rápido, né? Venderam muito, né? E depois quebraram por volume de obras a fazer que não foram possíveis de entregar, por ter que utilizar dinheiro de uma obra nova para poder pagar uma obra antiga e essa conta nunca fechar. Né? A gente já viu muita coisa acontecer nesse mercado. E a grande questão é que o que define no final das contas não é o tamanho da empresa, e sim o desenho dela, né? E como que ela se concebe, como que ela nasce, como ela é estruturada dentro da operação dela, né? Às vezes é muito melhor você ser um cara sozinho, com todas as capacidades que você pode fazer, organizando a tua estrutura para poder fazer as coisas acontecerem e ter muito mais sucesso, tendo parceiros comerciais dedicados a apoiar o teu trabalho, e você, na hora que a demanda está muito alta, você consegue passar para esses caras conseguem passar para você, e você consegue manejar todo o processo, do que você crescer uma empresa com várias demandas diferentes, vários custos internos, e no final das contas gastar mais do que a tua empresa fatura, do que a tua empresa recebe. Né? Então, esse é o grande ponto. Então, a gente tem muita empresa no solar que ainda vai crescer achando que contratar mais é o caminho, né, criar mais áreas, colocar mais gente e aumentar o peso na operação. Mas na prática, quando isso acontece, ela só fica mais cara, mais pesada, mais confusa e mais dependente do dono ainda, né? Porque quanto mais gente você coloca, galera, quanto mais gente você coloca na tua empresa, pode ser ridículo dizer isso, mas quando você acha que você está ganhando tempo, na verdade, se você não souber fazer o que tem que ser feito, não estiver muito bem desenhado, você acaba perdendo tempo, né? E esse é um ponto fundamental, né? Quando você vê empresas que não são bem desenhadas, colocando gente para trabalhar, no final o que vai acontecer é uma pessoa que demanda tanto do teu tempo que você, em vez de gastar menos, está gastando mais tempo para resolver o problema. Então, esse é o grande ponto e essa é a grande visão. Então, empresa sem desenho e crescer sem desenho estruturado só basicamente faz o quê? Sofistica o caos. Então, você quer crescer, só que, na verdade, o caos já está existente e você não consegue evoluir, né? Quando eu olho para o problema real, gente, o que eu quero dizer aqui? O problema de muita empresa não é o esforço, é o esforço mal distribuído. Então, ó, o lead entra sem padrão, ninguém filtra, ninguém sabe o que fazer, né? Quem vai fazer, quando vai fazer, né? O comercial recebe todo lead que aparece de qualquer jeito. Cara, caiu de indicação, caiu de tráfego, comecei a falar com alguém aleatório. Tudo isso passa a tomar o tempo do dono da empresa, do comercial, e nada chega a lugar nenhum. A visita acontece cedo demais. Então, às vezes, você só recebe qualquer oportunidade que seja, mesmo que pequena, você não faz filtro nenhum nela, não nutre ela, não tem certeza que esse cara está mais nivelado com o momento de compra,
e você já quer logo fazer uma visita de qualquer jeito para poder converter esse cara. Só que às vezes você vai lá, faz a visita, o cara não fecha, você fez uma visita de graça, ensinou o cara tudo que tem sobre solar, no final das contas esse cara achou tua proposta cara, daqui a 2 meses ele foi lá e fechou com um cara muito mais barato, porque você fez a visita na hora errada. Você gastou tempo na hora que não era para ter gastado tempo, né? A proposta, ela sai muito antes da hora. O follow-up é completamente irregular, então eu não tenho critério para quem que eu vou atender, com como eu vou atender, com quem eu vou falar agora, com quem eu não vou falar agora. E no final de contas, o dono, né, que são vocês, viram, né, o grande centro da operação mais uma vez. Então, a empresa trabalha muito e é completamente mal organizada. O que falta nesse caso é processo e o que sobra é cansaço. Faz sentido, gente? Eu vi o Francisco comentar ali. Toda a diferença. Pois é, pois é. Alguém mais concorda? Levanta a mãozinha aí, só para eu saber se vocês estão vivos aí. Deixa eu trocar minha tela aqui. O mercado mudou, né? Mudou demais, Francisco. E a gente segue aqui, ó. A leitura certa, então, da dor de vocês, né? E esse é um ponto bem interessante para a gente parar e observar, é que tem uma operação cansada, e não por trabalhar pouco, mas por trabalhar confuso, né? Às vezes você está, vi essa recente no, eu não vou lembrar quem fez agora essa, foi um anúncio que eu vi no Instagram, mas era literalmente um cara ali, né, como se ele fosse de uma empresa na hora de energia solar, era um anúncio brasileiro, mas era literalmente o cara confuso para saber o que queria fazer agora, porque no final das contas ele era dono de empresa, ele precisava resolver o problema de geração de demanda e toda hora ele trocava o que ele fazia, né? E aí ele pensava em outra coisa, pensava em outra coisa, pensava em outra coisa, pensava em outra coisa. Porque a gente como empresário, né, e aqui eu falo também como empresário, gente, a gente está muito habituado e acha que a gente precisa ser criativo e mudar as coisas toda hora porque não está dando certo. Enquanto, na verdade, a gente tem que saber o que funciona e executar. Porque se funciona, é para funcionar. Se não está funcionando com você em 15 dias, porra, vai para 30, toca para 45 dias, vai para 60 dias, vai para 90 dias. Né? A minha esposa, ela tá trabalhando, eu falo sempre dela, né? Mas a minha esposa está trabalhando com geração de demanda, com tráfego pago, né? E esses dias ela começou a ficar preocupada, assim, poxa, não tem geração de demanda, não está entrando venda, até tá entrando lead, mas ninguém está fechando. O que eu tenho que fazer? Olha, amor, tem que seguir confiando no trabalho, procurar quem não presta e seguir fazendo o que você está fazendo, tá certo. A gente vai otimizar a campanha, vai melhorar o processo, é só seguir o caminho, né? E a gente, como empreendedor, muitas vezes quer tentar achar culpado e resolver o problema o mais rápido possível, né? Mas a questão é que quando a gente está olhando para o problema financeiro da nossa empresa, ou acreditando que ele pode acontecer em algum dado momento, é porque a gente ainda não está olhando para o caminho certo para fazer. Se você está fazendo o caminho certo, meu querido, não tem como dar errado. É só continuar trabalhando, né? Muita empresa até se movimenta muito, mas não tem ordem, né? E acaba virando muito mais força do que estrutura, né? Sem clareza de função, sem critério de avanço, sem desenho de funil, a operação vira um lugar aonde a gente tem esses critérios aqui do lado. Então qualquer coisa entra, né? Tudo mistura de qualquer jeito, tudo parece urgente e pouca coisa avança com qualidade. Então, muita empresa está totalmente sem produtividade e totalmente sem ordem. O jogo não é esse, gente. O jogo é exatamente o contrário. É como criar ordem no nosso processo. E aqui eu trago uma visão, né, da Bíblia novamente, de Provérbios 24, 3 e 4, onde a gente traz uma visão aqui de construção de empresa forte. Né? Com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. No conceito que a gente está querendo trazer aqui, a gente traz 3 grandes pilares: sabedoria, entendimento e conhecimento.
né? Isso aqui não é o Guilherme falando, não é ninguém diferente da Bíblia falando, tá, gente? Então, o que a gente precisa entender é que a gente precisa ter esses critérios para conseguir, de fato, expandir a nossa empresa e crescer para o caminho que a gente quer. Empresa parruda, gente, não nasce do improviso. Ela precisa ser construída. Ela precisa ter processo claro, de ponta a ponta. Eu preciso saber qual que é a estratégia que eu vou usar para trazer os clientes, eu preciso saber como que eu vou filtrar esses clientes, eu preciso saber como que eu vou falar com esses caras, eu preciso saber quem eu vou agendar primeiro, quem eu vou continuar nutrindo e não fechar e não puxar para uma vista técnica agora, quem que eu vou agendar e vender a vista técnica, quem eu vou fazer todos os processos que eu vou trazer aqui para vocês. E por isso que a sabedoria é algo fundamental. Se eu não tenho essa visão, se eu não tenho esse conhecimento, gente, é mais barato comprar esse conhecimento, estudar esse conhecimento como a gente está fazendo aqui, do que achar que está fazendo a coisa certa e continuar ganhando pouco dinheiro. Se a gente consegue entender como a gente precisa organizar, mais uma vez, é mais barato a gente buscar entender de fato do que continuar batendo e dando murro em ponta de faca. É mais barato a gente ter mais conhecimento para sustentar o que a gente precisa fazer do que a gente tentar fazer de qualquer jeito, tá? Essa é a visão principal que a gente está trabalhando aqui. E olhando para o que a gente trouxe na semana passada, gente, né? Na semana passada a gente falou muito sobre a ideia do financiamento, né? E o Francisco acabou de sair, mas a gente estava conversando um pouquinho antes da reunião, né? Ele recebeu um lead nosso, e o que ele fez? Em vez de avançar diretamente para uma reunião, ele pediu a conta de luz, pediu a CNH e pediu o CNPJ. O que ele fez? Mandou para o banco. O banco aprovou o financiamento do cara. E aí, o que ele vai fazer, ô Francisco? E agora, qual que é o próximo passo? Seguir em frente com esse cliente, porque já teve o financiamento pré-aprovado para poder continuar correndo atrás e fazer o que tem que ser feito. Então, a jogada aqui é, primeira coisa de tudo que a gente falou na live 3, a venda não morre no financiamento, ela já entra errada na operação. O que o Francisco fez, o que tem que ser feito? Quando você recebe uma oportunidade, a primeira coisa que você tem que avaliar é pegar todos os documentos do cara e verificar se ele tem avanço antes de chegar para uma visita técnica de forma direta e perder tempo com quem não tem crédito, não tem dinheiro e não vai fechar negócio com você. Resolveu o primeiro problema. Agora a gente está olhando para a estrutura, né? Não basta gerar demanda melhor, não basta a gente fazer só esse processo. A gente também precisa ter uma operação capaz de receber melhor, filtrar melhor, nutrir melhor, priorizar melhor e entregar melhor para vendas. Caramba, Guilherme, porra, mas é muita coisa. De fato, é muita coisa. Gerar demanda não é nada trivial, nunca foi, nunca vai ser. Aí, Guilherme, pô, mas eu estou no mercado há muito tempo, teve uma época que vinha cliente adoidado na minha operação. Beleza, e vinha mesmo. Mas sabe o que é isso? O mercado, quando ele está crescendo, ele tem um negócio chamado, tem um negócio que está acontecendo, que é aquela onda, né? Quando a onda está sendo jogada para cima, a demanda compradora ela é muito grande. E quando a demanda compradora é muito grande, você consegue vender fácil, porque tem muita demanda para pouca oferta. No mercado solar hoje, eu já tenho muito mais gente, muito mais integrador, então a oferta hoje ela é maior do que é a demanda. Sem contar que hoje a gente precisa correr atrás da nossa demanda. Não adianta a gente ficar esperando só por indicação. Você pode trabalhar de novo. Trouxe lá dentro da área de membros, inclusive, mandei lá na última live sobre a régua de encantamento do cliente. Postei mais cedo sobre indicação, inclusive. Né? A indicação ela é algo fundamental. Se você entrega uma qualidade de projeto bem feita, se você acompanha teu cliente do início até o final da instalação dele, e você segue acompanhando esse cara depois disso com bom monitoramento, entregando relatório para ele e vendendo o que tiver que vender ali de assinatura para poder manter próximo dele, esse cara ele vai enxergar a qualidade do trabalho que você está fazendo e, por consequência, ele vai indicar cada vez mais. Você pode pedir também, tá lá. Pode pedir, não tem problema nenhum. Só que quanto mais capacitada a sua empresa for para poder entregar mais qualidade, mais indicações você vai ter. Só que existe um porém grave. Se a gente procura indicação somente e a nossa base até hoje só tem cliente pequeno,
a chance de eu continuar encontrando cliente pequeno é cada vez maior. Então, eu preciso encontrar soluções para trazer clientes maiores para a minha operação, para que eu consiga faturar mais, por consequência, botar mais dinheiro no bolso, porque é uma margem maior, né? Volume de margem que a gente está falando aqui, lucro. E se eu tenho mais volume de lucro real dentro do meu projeto, mais dinheiro vai para o meu caixa, mais dinheiro vai para o meu bolso como dono da empresa, como dividendo. Esse é o jogo que a gente tem que jogar. Agora a questão é que a gente precisa fazer tudo isso aqui. E como é que a gente vai fazer isso aqui? Né? A questão principal que a gente precisa entender, e a tese central dessa live, é que operar enxuto não operar fraco. E é muito pelo contrário, é operar forte. Então, enxuto significa barato, significa pouco, significa de forma eficiente. Algo enxuto é algo que é eficiente. Não é algo pequeno, é algo eficiente. Né? E a gente, como engenheiro, na grande maioria, a gente sabe muito bem que a eficiência ela é algo vital para a gente. Né? Então, a gente precisa operar com prioridade, com função clara, com menos desperdício, ou seja, literalmente ganhar mais dinheiro. Né? Uma operação enxuta não depende de estrutura pesada para funcionar bem. Ela depende dos seguintes pilares aqui embaixo. Um papel mais claro, critérios mínimos, passagem de bastão certa, lógica de avanço, cada etapa está acontecendo como tem que acontecer, agenda protegida, então a sua agenda, de fato, ela só tem coisas úteis para serem feitas, coisas que, de fato, trazem dinheiro para sua empresa, em vez de ficar atirando para tudo quanto é lado, e rotinas com muito mais consistência, né? Então, você sabe exatamente qual que é a tua rotina todos os dias e você executa para gerar o teu resultado. Então, o problema não é ter pouca gente, é ter pouca clareza. Você pode ter pouquíssima gente e ter muito resultado, sem dificuldade nenhuma hoje no mercado. O que é operar enxuto de verdade, né, gente? Então, operar enxuto não é fazer no improviso. E também não é sobre dar conta de tudo com pouca gente. Isso é um ponto muito importante, tá? Operar enxuto é o seguinte, ó, gastar menos energia com retrabalho, perder menos tempo com lead errado, reduzir proposta precoce, ou seja, a gente precisa parar de apresentar proposta aleatória para todo mundo que aparece na nossa frente. Né? Você precisa ser inteligente no que você vai fazer e não fazer de qualquer jeito. Proteger a agenda do comercial, organizar a entrada de clientes de maneira correta e ter processo antes de ter peso. Né? Então, operação enxuta é menos volume vazio e mais avanço real. Tá? E aqui eu vou trazer o caminho do lead, gente. Aqui tá o ouro, né, da nossa live de hoje. Né? O lead precisa ter um caminho muito claro, gente. Ele precisa entrar entrar de um jeito claro, com um fluxo claro, né? E para poder de fato virar, né, uma pessoa e um projeto que vai avançar até o fechamento. Né? Então, uma operação madura sempre, né, ela sempre sabe exatamente o que acontece, exatamente em cada momento em que o lead entra até o momento que ele vai fechar. Existem muitas narrativas hoje que falam de tagueamento, de avanço avançado, né? Isso é algo que a gente está, inclusive, estruturando aqui dentro, né? Para a gente conseguir, de fato, medir desde o momento que o cara entra no canal e saber exatamente tudo que está acontecendo, da onde que veio esse cara, quando que veio esse cara, quanto tempo ele está na operação, o que está acontecendo com ele nesse momento, quanto tempo ele ficou em cada uma das etapas, para, de fato, você poder avaliar comportamento de quem é, de fato, fechador. E não ficar, né, achando que esse cara vai fechar ou dando mais atenção para um cara que não vai virar nada para você. Você já conhece o comportamento do cara e você já atende na velocidade correta todo mundo que está entrando e nutre e qualifica e faz todo o processo que precisa fazer. Então, o primeiro pilar, a gente precisa olhar aqui, né, para o canal, o ponto de partida da jornada do cliente. Primeiro você precisa entender de onde que vem esse cara. Né? Depois que você entende os canais que você está trabalhando, a gente começa a trazer os clientes para dentro, que são a parte da entrada. Né? Então, primeiro o contato e a coleta de informações. Exemplo, você vai trabalhar com tráfego pago, você definiu a tua estratégia, definiu o teu canal, organizou todo o roteiro que você vai seguir, gravou um vídeo, botou para rodar. E aí o tráfego pago começa a girar as oportunidades.
que vai acontecer na entrada? Eu vou trabalhar um formulário simples para poder nutrir esse cara. Depois que eu trago esse formulário simples, gente, eu, por exemplo, vou para a segunda parte, a triagem. A triagem, ela pode ser direto dentro de uma inteligência artificial ou, quando se fala de empresa de serviço, é fundamental também a gente ter um site, algo que seja rico, que traga valor, que gere valor por nós, para o cliente. Então, quando eu faço essa etapa, eu trago uma visão aqui de triagem, né, que ela é opcional, mas ela é muito importante para quem trabalha com tráfego pago em volume adequado. Então, eu trabalho aqui no site, depois eu trago para qualificação através de inteligência artificial. Então, o cara entrou no site, preencheu o formulário do site, disse que tinha todos os interesses, cadastrou lá no formulário de simulação de energia solar, tudo direitinho, ele avança agora para uma inteligência artificial que qualifica ele, aumenta ainda mais o nível de consciência desse cara, e aí esse cara ele chega no teu pré-vendedor, no teu gestor de oportunidade, irmão, muito, muito mais preparado para fechar negócio. Muito mais. Muito mais. Aí o pessoal fala assim, não, mas eu boto o tráfego, eu boto lá a propaganda da geladeira, que eu tô chamando, eu chamo de propaganda de geladeira, que é pegar o painel solar, botar o preço do lado, aí esse cara vira uma conversa, você fica puto porque esse cara quer preço, só que a sua propaganda tá falando que é pro cara querer preço. Aí eu fico sem entender. Assim, poxa, você quer fazer um negócio sem estratégia, copiando todo mundo, copiando o que todo mundo faz de qualquer jeito e achando que vai dar certo. E aí, em 2026, você está achando que isso é empreender. E não é, né? Ter estratégia embarcada é muito mais complexo que isso. Muito mais complexo. Não é simplesmente tomar uma decisão ou outra. É mudar muita coisa, mudar muita estrutura para poder dar certo. E é uma melhoria contínua. Dá trabalho. Faz parte do jogo. É para dar trabalho mesmo. Porque todos os mercados vivem assim, sem exceção. Depois a gente consegue avançar para a nutrição ou para o avanço. Então aqui eu consigo saber, esse cara está pronto para nutrir ou esse cara está pronto para avançar? E aí eu tomo a decisão e fecho a primeira coluna. Depois que eu fecho a primeira coluna, eu começo a entrar no processo agora de vender a minha visita. Guilherme, vender a visita? Você está falando que eu vou cobrar pela visita? Não estou falando que você vai cobrar pela visita. O que eu estou dizendo que você precisa fazer, e o teu time precisa fazer, ou quem tiver nesse papel precisa fazer, que o que a gente traz aqui dentro é o gestor de oportunidade, é o cara vender a visita. A visita é um local onde o cara vai receber várias coisas importantes. É onde o cara vai ter o telhado dele medido, é onde ele vai ter a precisão do projeto, é onde ele vai ter a precificação exata, é onde ele vai ter certeza de qual que vai ser o retorno financeiro dele, é onde ele vai poder ser avaliado de forma completa, se tem sombreamento, se não tem, qual que é toda a estrutura inicial que precisa ter. A visita, ela tem muito valor. Agora, se eu marco a visita de qualquer jeito, só para poder aparecer no cliente, o cara vai só te tratar como mais um. Agora, se você traz para o processo de que você tá indo lá para realmente resolver o problema dele, entender a estrutura dele como investimento e fazer o cálculo do retorno financeiro mensal desse cara, o investimento que ele vai fazer, é aí que o jogo vira. E você vai olhar tudo, vai olhar tipo de telhado, vai olhar sombreamento, vai olhar todos os processos. Isso tem que ser falado e tem valor para o nosso cliente, tá? Depois você avança para a visita, e aí você entende no processo da visita a apresentação da proposta. Depois que você apresenta a proposta, você pode fechar o projeto na hora, nem sempre isso acontece, ou você faz um processo de follow-up, né? Que aqui é o pós-proposta. Aqui é aquela hora que você vai ter que mandar algumas coisas malucas para esse cara, até de fato ele fechar negócio. Brincadeira. Se você realmente trouxe todo o trabalho redondo até aqui, a chance desse processo de follow-up ser prolongado é menor, tá? Porque você fez tudo o que precisava fazer do jeito certo aqui, então o seu follow-up ele é menor, ou às vezes até inexistente, né? Você já fechou o negócio aqui, já foi para o financiamento, já está tudo avançando, e você consegue trazer finalmente para o fechamento ou para reciclagem. Reciclagem é o cara que avançou tudo isso aqui, ele volta para o teu funil, não mais agora para poder ser fechado agora, mas para ser fechado no futuro. Essa reciclagem, ela serve como uma estrutura de marketing que vai seguir entrando em contato com o teu cliente de maneira leve,
Em algum determinado momento, você, por exemplo, vai fazer uma campanha de repescagem. E todos os clientes que tiverem dentro desse processo de reciclagem podem ser repescados. O ideal é que você faça campanhas de repescagem de 2 em 2, 3 em 3 meses. Tá? E aí você consegue sempre trazer oportunidades de novos fechamentos ali, de muitas vezes gente que ia tomar decisão, por algum motivo não tomou a decisão porque não estava no momento certo, e aí você consegue pegar essa pessoa e trazer ela para o fechamento mais rápido ali e avançar, tá? A questão toda, gente, é que a gente precisa ter critério antes de ter pressa. Então, quando a gente começa a ter critério antes de ter pressa, é aí que o jogo vira. Não é simplesmente, de novo, e mais uma vez, e vou repetir, não é simplesmente pegar qualquer lead que chega, qualquer contatinho que chega, e você pegar esse cara e querer fazer visita técnica para ontem, querer apresentar proposta para ontem. Primeira coisa de tudo, esse cara merece a minha atenção? Não sei, preciso descobrir. E aí você começa a trabalhar esse cara. Depois que você enxerga que ele merece atenção, e de novo, todo esse processo de enxergar que ele merece atenção nem é feito por pessoas, na grande maioria das vezes. O nosso trabalho, pelo menos, é feito por inteligência artificial. Ele merece atenção, ele foi nutrido, ele foi qualificado de maneira efetiva, aí ele vai para o gestor de oportunidade, depois do gestor de oportunidade, de fato, ele chega no vendedor. E o vendedor, ele está ali, gente, não é para ser um mero tirador de pedido. Ele está ali para conduzir o cliente a fechar negócio. E, gente, trabalho de vendas é complexo. E exige tempo, e exige dedicação. Então, não dá para você ficar fazendo todas as etapas do processo achando que você vai ter um retorno extraordinário, tá? Então, eu preciso entender qual que é o perfil minimamente aderente do meu negócio, ele precisa ter contexto razoável, a região tem que ser atendida, eu tenho que entender qual que é o tipo de projeto desse cara, eu tenho que saber qual que é o momento de decisão que ele está, eu tenho que entender se ele tem viabilidade mínima, e eu tenho que entender a forma provável de pagamento desse cara, para poder entender, porra, eu posso avançar para o próximo nível, beleza. Quando tudo isso aqui de fato faz sentido para você, aí você está priorizando o cliente que faz sentido e não mais atendendo qualquer pessoa. Perfeito? Critério protege a agenda, margem e tempo de todo mundo, sem exceção. Tá? E aí as regras de avanço, né, elas literalmente ficam nesse cenário aqui. A gente consegue entender o que avança, o que espera, o que a gente vai nutrir, o que a gente vai reciclar, o que a gente vai descartar, que aqui é o bom e velho curioso, né? E o que ainda não merece visita. Quer dizer que esse cara vai ser largado para sempre? Não. Ele só ainda não merece a visita, tá? Então a gente segue e joga esse cara de volta para nutrição, tá? E aí, por fim, o que ainda não deveria virar proposta. Se a gente começa a entender toda essa estrutura aqui, né, e a gente tem clareza no que faz, a gente começa a ter muito mais eficiência no nosso processo, tá? E aí eu vou trazer o papel do GO, né? O gestor de oportunidade, né? Ele já é uma figura que eu tenho falado aqui em alguns momentos, né, dentro das lives, e eu tenho reforçado sobre esse papel fundamental, né? O gestor de oportunidade, ele tem como papel principal receber uma oportunidade mais preparada que veio de todo o processo inicial que a gente já conversou. Todo o processo que vai desde a estruturação do teu trabalho até o envolvimento de inteligência artificial para poder chegar nesse cara. Esse cara, de fato, ele está ali para poder conectar com o cliente, vender a visita com qualidade e conseguir ter certeza absoluta que aquele cliente merece o tempo do vendedor naquele momento. Definiu o que merece naquele momento? Pum, marca a visita e o processo acontece. Quer dizer que muitas vezes o cara pode não marcar a visita mesmo assim ser bom? Pode. Muitas vezes você pode ter uma oportunidade na mão que não está no momento de fechamento. E não tem o que o vendedor faça que mude o cenário desse cara. Quantas vezes você já não pegou gente que não fechou com vocês por vários motivos que eram dele e você não tinha nada para fazer? Faz parte, gente. Ah, o vendedor tem que conduzir o cara a entender. Tem que conduzir o cara a entender. O vendedor tem que entender também quais são as dores do cara, quais são as prioridades do cara, quebrar a objeção, ele tem que fazer tudo isso.
mas ninguém vai pegar uma arma, apontar na cabeça do cliente e falar, fecha agora. Não vai acontecer. Então tem hora que não é hora de fechar. E você tem que respeitar o processo. Né? Então, o que esse cara faz é literalmente qualificar e nutrir, proteger a agenda do vendedor, né? E principalmente transformar todo o processo de entrada de oportunidades para trazer esse processo para acontecer de fato real, de maneira real. Né? Então, esse cara é o cara que vai vender e agendar essa visita. Né? E todo o trabalho que eu falei até aqui, gente, a Exact Force faz 100% dele pelo integrador hoje. 100%. Tudo que eu falei até agora. A gente vai desde o momento de definição da estrutura até o momento do agendamento da visita técnica. Tudo a gente faz. Define estratégia, faz filtro, nivela cliente, organiza processo, faz ligação aos montes, para vocês terem ideia, né? E, de fato, marca a visita completamente agendada para o cliente. Guilherme, você está fazendo isso aqui porque você quer vender o teu produto? Não necessariamente. Estou dizendo que isso aqui é o que precisa ser feito. Você pode fazer, sem problema nenhum. Inclusive, tem muita gente que faz sozinho. A questão é que existe um caminho mais fácil, mais básico e mais rápido para isso. Tá? Então, quando a gente entende que a visita técnica, gente, é um ativo, quando a visita técnica, de fato, ela custa caro e ela precisa ser merecida, a proposta precisa ser merecida pelo cliente, é aí que meu cenário vira. Eu deixo de ser uma apresentação de proposta para qualquer um e eu passo a ser um avaliador e um tomador de decisão de propostas da maneira correta. Então, marcar a visita para qualquer entrada é uma das maiores formas silenciosas de destruir a eficiência comercial, né? Porque tudo desanda, né? Se você aceita qualquer cliente na visita técnica e entra uma pancada de cliente para o vendedor, o que vai acontecer? A taxa de conversão desse cara passa a ser baixa, porque ele tem um monte de lixo na mão dele. Agora, se você entende que você tem que trazer qualidade para essa linha do funil, naturalmente, a eficiência do teu vendedor ela vai ser maior, porque tudo foi realmente bem calibrado. Ah, Guilherme, mas eu tenho que ocupar meu vendedor. Ocupa ele com o cliente certo, pô. Gastando energia com quem tem que gastar. Fazendo follow-up com quem ainda não fechou negócio, tem total potencial de fechar. Não é atendendo qualquer um a troco de nada. Não vai mudar nada na vida dele. Literalmente nada. Então não vale a pena. Então, aquecer antes e vender a visita antes. Todo esse processo é para, de fato, fazer com que a venda seja um ativo real para o negócio. E a proposta, gente, ela não é o primeiro passo. Muita empresa ainda trata proposta como tentativa de descobrir se o lead era bom. Aparece o lead de indicação, o cara manda a conta, você manda a proposta. O cara fala, consumo tanto, toma a proposta. É não sei o quê, toma a proposta. Ah, proposta. Isso era muito comum, né, e vem se tornando menos comum porque muitas empresas vêm batendo nessa tecla, principalmente de consultoria no mercado, né, que a panfletagem de proposta é a pior estratégia possível para o integrador. Ah, mas eu vou mandar para baixo que o cara vai saber o preço logo, e se ele não quiser comprar, ele que não compre. Eu acho que não é por aí. Né? A Cris mandou, eu mesmo não mando proposta. É isso aí, é melhor ficar sem atender. Com toda certeza, Cris. E aí o que a gente traz aqui, né, é que a proposta não pode, em hipótese nenhuma, ser o teu primeiro filtro. O filtro tem que ser todo o resto. Tem que ser conversa, tem que ser nivelamento, tem que ser entendimento, tem que ser aumento de nível de consciência, tem que ser tudo isso antes da proposta. Né? E aí, se a gente entende que a proposta ela está chegando cedo demais, o que vai acontecer? O comercial vai perder tempo, né? A margem vai enfraquecer, a percepção de valor vai cair e a empresa trabalha demais para pouca conversão. No final das contas, vocês vão ver aqui, por exemplo, quando vocês não tomam decisão de filtrar antes, o que acontece? Muito, mas muito vendedor tendo que fechar negócio no cripto, tendo que fechar negócio no preço. Porque não tem alternativa. Porque você não filtrou esse cara lá atrás. Você não educou esse cara lá atrás. E quando ele chegou na mão do teu vendedor, ele só queria preço.
Só que você não perguntou isso para ele, você não soube tratar esse cara do jeito certo. E muitas vezes não é a estrutura central que esse cara tem, não é a índole desse cara, é a narrativa. Esse cara clicou no anúncio teu, que era o anúncio da geladeira lá, no modo do lado do preço. Seu anúncio já está dizendo, cara, procura preço. Aí você faz ele cair direto no WhatsApp. Aí você troca uma ideia rápida com ele, já marca uma visita ou já apresenta, ou já manda uma proposta pelo WhatsApp. Mano, não vai dar certo, pô. Nunca vai dar certo. É só jogar dinheiro fora, é só jogar tempo fora. Aí depois a gente fica dizendo, ah, pô, mas o tráfego pago não funciona. Claro, olha o jeito que você faz. Não tem como funcionar mesmo, não. Vai dar errado sempre. Enquanto você fizer isso, vai dar errado. Não, acho que eu conversei com um cara hoje mais cedo, né? Mandou. Acho que foi o Luiz. Eu falei com ele mais cedo. Ele falou, ah, mas poxa, eu quero conversar com você, mas sem compromisso. Falei, irmão, sem compromisso pode ficar tranquilo. Porque eu não tô aqui para empurrar nada, não. Eu tô aqui para mostrar o que funciona e o que não funciona. E, de fato, o que a grande maioria das empresas faz no mercado, infelizmente, não funciona. Infelizmente, porque eu não queria estar dizendo isso. Eu queria que o mercado estivesse prosperando, e é por isso que eu tô aqui entregando essa live. Porque eu preciso entregar esse recado para vocês. Não é porque eu quero vender mais a minha empresa, não. Se eu quisesse vender mais a minha empresa, eu fazia meu tráfego pago quietinho, ficava numa boa, chegava cliente para mim, eu fechava negócio, estava tudo certo. Mas eu tô aqui, metendo a cara, falando com vocês, porque eu sei que é importante. Porque eu valorizo esse mercado. Porque eu quero que ele mude. Eu quero que vocês mudem. Eu quero que vocês vão além. Esse é o jogo. Tá? E a operação curiosa versus a anticuriosa, e aqui eu vou trazer, né, mais um ouro da nossa live, gente. É exatamente o que está na tela. Então, cara, tira foto, bate print, faz o que quiser nessa bodega, mas pega essa informação para você. Tá? O que eu estou trazendo aqui? A operação curiosa, ou seja, a operação que só chega curioso e você não sabe por quê, e você tá puto e você não aguenta mais. Essa aqui, ó. Tudo misturado, dono sobrecarregado, lead entra totalmente sem padrão, vendedor recebe qualquer coisa, proposta sai cedo demais, follow-up totalmente sem consistência, muita atividade e pouca clareza. Então tem muita gente, né, achando que está fazendo coisa, trabalhando para lá e para cá, né, literalmente cavando, só que você tá cavando aqui, jogando areia do lado, então tipo, você não está fazendo buraco de fato, tá só achando que está trabalhando, né? E a questão é, quando você olha para o cenário do lado, que é a operação anticuriosa, né, você tem entrada organizada, você tem filtro claro, tem responsabilidade definida, tem nutrição antes da pressa, tem agenda protegida, tem contexto antes da proposta, mais critério e menos volume vazio. Essas são as principais diferenças entre uma e outra empresa. E eu me pergunto, você prefere ser uma empresa completamente focada em ser curiosa ou você prefere ser uma empresa anticuriosa? Essa é uma questão. Então, de novo, gente, bate foto, tira print, vou mandar no material amanhã também, mas botem isso no caderno de vocês, botem isso nas anotações de vocês, porque é esse caminho que a gente precisa olhar. Se vocês ficarem buscando sobrecarregamento, fazer tudo misturado, fazer tudo de qualquer jeito, com pressa para lá e para cá, gente, com todo respeito, vocês estão indo para o lugar errado. Vocês vão continuar gastando energia, sem ter resultado. Cris, toda semana, tá? Eu entrego essa live e no dia seguinte eu entrego a live no YouTube salva, gratuita, e entrego um documento, material, que vai ser mandado também dentro do grupo e também está naquela área de membros com todas as informações. Então, toda semana tem mais e mais e mais e mais e mais informação. E é exatamente por isso que eu faço o que eu falei agora. Eu faço isso porque eu amo esse mercado. Eu poderia ficar quieto, eu poderia não fazer nada, eu poderia não entregar nada. Ninguém está me pagando para fazer isso, não. Eu estou fazendo porque eu quero. E a questão aqui é, empresa curiosa confunde movimento com progresso. Tá?
Esse é o ponto fundamental. Movimento não é progresso. Né? E a própria bandeira do Brasil já diz, né? Ordem e progresso. Né? A gente precisa ter ordem para ter progresso, senão não funciona. Né? E olhando para o nosso processo com uma inteligência artificial dentro da operação, por mais que você queira dizer, poxa, mas inteligência artificial não é isso tudo, ou é até demais, eu vou trazer a realidade do que é. Gente, inteligência artificial não entra para substituir clareza. Ela entra para acelerar uma operação que já faz sentido. Se você coloca uma inteligência artificial para resolver, para poder entrar no meio de um processo que não está eficiente, não vai adiantar nada. Eu vou deixar simples. Se você tem um tráfego pago péssimo e você coloca uma inteligência artificial para qualificar os clientes, o que vai acontecer? Nada. Se você tem cliente ruim mesmo, não vai aprovar nenhum, não vai passar nenhum, você não vai fechar nada com ninguém. Não vai mudar nada na tua vida. Porque a sua estratégia é ruim. E você precisa mudar a sua estratégia na ponta. Quando você muda a sua estratégia, muda a narrativa, muda as fotos, muda a figura, muda os vídeos, muda todo o processo que você está criando e traz toda uma narrativa correta para aumentar o nível de consciência para chegar nessa inteligência artificial, aí a diferença do resultado é completamente outra. Aí você tem um resultado. Então, a IA, ela precisa trabalhar para organizar a lista. Então, por exemplo, estou falando de prospecção agora. Cara, prospecção, clássico, é um negócio que a gente está utilizando aqui dentro agora. Né? A gente pega uma lista vasta de clientes, joga dentro de uma inteligência artificial, sabe o que ela faz? Ela roda a internet inteira e puxa todas as informações desse cara. Ela cria uma lista altíssimo nível, com todas as informações possíveis, com todos os números disponíveis, com tudo que faz sentido para aquela empresa, e aí eu tenho muito mais clareza. Sabe o que eu faço depois? Eu boto em outra inteligência artificial para entregar volume de ligação, começar a conversar com a galera, nutrir a galera de informação, mandar mensagem no WhatsApp, fazer todo o processo em cima desse cara para depois, finalmente, eu pegar e colocar essa oportunidade num discador para o meu gestor de oportunidade começar a ligar. Eu passei por todas as etapas antes. Todas as etapas. Com inteligência artificial. Eu nutri e trouxe muito mais clareza e agora eu tive saí de uma lista completamente fria para uma lista que já recebeu várias ligações, várias mensagens de WhatsApp, vários contextos, inclusive algumas já foram até agendadas. E aí o meu gestor de oportunidade, ele começa a conversar com o pessoal que já foi agendado, ele começa a conversar com o pessoal que já teve alguma interação com a inteligência artificial, que já recebeu mensagem e já tem algum tipo de interesse. Eu saí de uma prospecção completamente fria para uma prospecção quente e morna. Simplesmente utilizando a inteligência artificial do jeito certo. Dá trabalho. Quando eu consigo pegar todo esse processo, eu consigo priorizar, eu consigo criar resumos melhores, eu consigo acelerar follow-up, eu consigo apoiar a qualificação, eu consigo mover card, eu consigo reduzir trabalho repetitivo. E inteligência artificial é feita para fazer trabalho repetitivo chato que ninguém quer fazer. Gente, com todo respeito, ninguém aqui gosta de preencher CRM. Com todo respeito, nenhum vendedor que vocês contratarem vai gostar de preencher CRM. Inteligência artificial faz preenchimento de CRM automático. Sem trabalho nenhum. Cara, seu cliente vem do tráfego, é qualificado, é triado, é qualificado, é colocada a tag nele, eu sei exatamente em que ponto esse cara tá, eu conheço exatamente o processo que esse cara tem, de qual anúncio que ele veio, eu sei o caminho inteiro que ele caminhou, ele já está qualificado por inteligência artificial, ele chegou até você. Agora, se esse cara chegar ruim, meu amigo, aí é sacanagem, porque ele passou por todos os processos. Isso que é trabalhar com inteligência. Isso é trabalhar com inteligência. Tá? Então, empresa parruda, gente, no final das contas, nasce quando o processo substitui improviso. Então, gente, pelo amor de Deus, chega de improvisar. Chega de correr amanhã para tentar fazer coisa que você nem sabe o que vai dar. E aí você continua sem resultado e você não sabe por quê. E você continua sem resultado e você não sabe por quê. Porque toda hora você está improvisando, toda hora você está pensando de um jeito diferente, toda hora você está tentando fazer alguma coisa que talvez dê certo. Você precisa começar a olhar para uma coisa, definir uma estratégia, começar a aplicar e seguir em frente. Pô.
Para de ficar tentando dar tiro para tudo quanto é lado. Não é assim que funciona. Não é assim que vai funcionar, tá? No fim, gente, não é parecer maior, é sobre operar melhor. Não é sobre colocar mais gente em cima do problema, é sobre resolver o problema na causa raiz, lá na ferida dela. E quando como é que você resolve a oportunidade boa? Lá na causa raiz, lá na estratégia, lá na ponta. Não é no final, é na ponta. Tá? Não é sobre correr mais, é sobre errar menos, priorizar melhor e transformar energia em avanço real. Então é menos improviso, mais estrutura e muito mais força por conta disso, gente. Aplicando isso em tudo na prática, o que eu tenho aqui? Que eu preciso que vocês façam, tá? Desenhe um caminho real do teu lead, completamente. Aqui eu trouxe a visão, então você já tem grande passo do processo andado. Defina os critérios mínimos de qualificação, né? Já trouxe isso em algumas lives, mas você pode definir os seus específicos, né? Não tem problema nenhum nisso. Aqui eu estou aqui para apoiar vocês, não para dizer que eu tenho 100% da verdade nas minhas mãos, mas acredito que muita coisa que eu estou trazendo aqui já faz total sentido e já está pronto para ser usado. Pare de mandar toda a entrada direto para vendas, então você precisa melhorar esse processo aqui. Precisa criar uma etapa clara de nutrição, né, que acontece antes da venda, ou seja, antes de fato pegar e apresentar a proposta, antes de você seguir para o próximo nível comercial, tem uma etapa de nutrição, tem uma etapa que você está cativando e melhorando e aprimorando esse cliente antes de apresentar a proposta. Tá? Porque ele não está no momento ainda, porque ele não te apresentou todas as informações devidas. Não é para ficar cobrando o cara por informação e dizer que ele é ruim porque ele não está te mandando a proposta, não. A conta de luz. É para ser inteligente. Tá? Isso precisa ser definido. E depois, finalmente, proteja a agenda do seu comercial com muito mais critério. Beleza? Esses são os processos práticos para que vocês consigam sair, né, dessa live totalmente validados. E aqui, gente, eu trouxe um ponto importante, ó. Prova e leitura de mercado. Aqui eu estou falando de casos reais, tá, gente? Casos reais que estão aqui acontecendo em tempo real dentro da nossa estrutura. Então, ao longo desse mês agora, a gente está nutrindo uma oportunidade de 30 mil reais para um cliente, né? Inclusive é o Francisco que está aí. 14 mil quilowatt-hora, né? Aliás, 14 mil reais aqui de proposta gerada de uma panificadora, né? 13 mil quilowatt-hora gerado lá no Distrito Federal, e aqui 6 mil reais gerados no Rio de Janeiro. Tudo isso aqui, gente, através de trabalhos estratégicos de prospecção, utilizando inteligência artificial, utilizando todos os processos que precisamos utilizar aqui para poder gerar resultado, tá? Então, a questão é que todos esses caras, eles já entram na estrutura já no momento muito mais calibrado, né? Já entra no momento onde, de fato, faz sentido conversar com o cliente. Eu não preciso gastar tempo para fazer todo o processo anterior. Né? O Francisco tá aí até para poder falar um pouco, se quiser, mas a grande questão é, quando o cliente ele já foi trabalhado, já foi nutrido, já foi avançado nesse processo, não tem para que eu ficar me preocupando, né, em fazer todo o processo anterior, porque ele já foi feito por vocês. Né? E quando eu trago aqui essa estrutura principal, vou abrir aqui o nosso site, mas para vocês entenderem literalmente alguns dos cases que estão acontecendo. Então, essa oportunidade aqui foi de fato algo de 5 CNPJs e 30 mil kWh que foi passada por Francisco, 13 mil kWh que acontecendo em tempo real, 6 mil kWh, ó, mais uma aqui de 600, tem aqui proposta não recebida, aqui mais uma de 400, para vocês verem que tem de tudo quanto é variância. Então, esse aqui é nosso site para que vocês conheçam mais também, tem todo acesso ao processo. O que eu mais recomendo para vocês, gente, é que não fiquem... Ah, você quer falar, Francisco? O que você ligou aí? Boa noite a todos. Quero sim. Boa noite. Rapaz, é o seguinte, o sistema Exact Força é maravilhoso, viu? Realmente é diferenciado no mercado. E é como eu falei anteriormente aí, o mercado mudou bastante. E se a gente não se capacitar e, por exemplo,
não fizer a coisa como tem que ser feita, através, por exemplo, da Exact Force, por quê? É exatamente o que precisava era isso. Eu sou um cara que faço 4 estados, eu não tinha aquele tempo de estar ligando para o cliente, aquela farmaceira. Muitos clientes vinham, mas muitos curiosos. E aqui não, a gente está fazendo, como é que eu posso dizer, acertando mesmo na veia. Lógico que tem outro trabalho. Qual é o trabalho? Mas você já pega um cliente já mais qualificado, você já pega um cliente aqui que você vê que tem potencial. Por exemplo, hoje chegou um para mim, até de. Foi Salvador, meu Deus. Não, foi de. É da Bahia, Cruz das Almas. O cliente já passei para ele as pastelas, o cliente passou na primeira etapa do banco, então acredito que daqui para amanhã eu estou fechando esse cliente. É um cliente de 2.000 quilowatts, mas eu convenci ele a fazer de 1.000 quilowatts, mas eu estou convencendo ele a fazer para 2.000 quilowatts e ele está aceitando. E é isso aí, pessoal. Vamos se capacitar e eu digo todo dia, quem chega primeiro na fonte, bebe água cristalina, não bebe água bugada, não. Tamo às ordens. Não é nem água limpa, né? Água cristalina, É gostei. cristalina. É bom demais, bom demais. E, gente, avançando aqui, né? Como que a Exact Force, de fato, ela pode ajudar vocês, tá? Então, a gente consegue trazer para vocês, né, e construir a inteligência da operação comercial antes da venda, né? Para que o integrador não precise gastar energia com desorganização, triagem, nutrição e follow-up sem critério. O que a gente consegue fazer literalmente, né? Fazer você concentrar a tua energia aqui, ó, na visita e no fechamento, que é exatamente o que o Francisco falou agora, né? Então, criar estratégia comercial, né, é um trabalho que a gente faz aqui. Então, a gente define o ICP, a gente define canal, mensagens, filtros, critérios e provas de lógicas de avanço. A gente desenha a estrutura e o processo completo, então a gente organiza o caminho que esse cliente vai passar, a entrada, a qualificação, a nutrição, a passagem até a visita, e a gente opera com inteligência, trabalhando essa base continuamente, né, trabalhando conceitos, né, filtrando melhor, nutrindo melhor, protegendo a agenda e entregando oportunidades mais preparadas. Literalmente é isso, gente. A gente não vai pegar e entregar para vocês, cara, apareceu uma oportunidade aqui de 15.000 kWh, mas o cara ainda não está no momento certo de fechamento. Eu não vou nem passar, pô. Eu vou trabalhar ela até esse cara tá de fato pronto para avançar, e aí a gente joga para vocês, para que vocês já estejam mais lapidados e mais prontos para gastar energia com quem de fato precisa chegar no momento comercial, tá? Seria mais apurado aqui no tráfego. Sim, nesse caso específico aqui, o caso do Francisco, por exemplo, é 100% via prospecção. Então, a gente faz todo o processo de prospecção até, literalmente, o agendamento final da visita técnica e vocês, literalmente, só se preocupam, né, em vender. De novo, quer dizer que o trabalho é prospecção ativa. A gente faz todo o processo de prospecção ativa pelo cliente. Então, esse caso específico aí é de prospecção ativa. E a gente tem também com tráfego pago. A gente pode fazer o tráfego pago para vocês, entregar até a inteligência artificial, ou a gente pode fazer o tráfego pago para vocês e entregar até a visita agendada. Vocês escolhem. Né? A gente tem os dois modelos aqui dentro, tá? Então, quando a gente olha para isso aqui, são dois modelos que tem. E o que a gente precisa entender é, o que deveria ficar na mão do integrador é fechamento, negociação, proposta técnica comercial, construção de confiança, leitura do cenário, visita técnica. É isso aqui que tem que ficar na mão de vocês, gente. É isso aqui que tem que ficar na mão do comercial, é isso aqui que tem que ficar na mão de quem traz receita para a empresa. Quem gera dinheiro. Tem que estar preocupado com isso aqui. Tá? E aí o que a Exact Force literalmente faz, ela te ajuda a tirar toda a bagunça, todo o processo inicial, diagnosticar, propor e vender é o caminho que vocês têm que fazer. Tá? A gente consegue tirar toda essa bagunça e deixar tudo em ordem para que vocês se concentrem na parte mais nobre da operação de vocês. Tá? E aí eu trago 3 reflexões principais aqui para a gente poder olhar um pouquinho. Né? E aí são pontos fundamentais para a gente pensar. Tá? Primeiro, até quando vou gastar tempo
com a parte do processo que já não faz mais sentido estar na minha mão? Essa é uma pergunta importante. Até quando eu vou continuar gastando tempo em partes do processo que não fazem sentido mais estarem na minha mão? É importante você refletir. Sair daqui pensando, cara, pô, até quando eu vou ficar nessa parada aqui? Pô, será que vale a pena mudar? Será que, pô, realmente não faz sentido nenhum eu estar com isso na minha mão? Porque, cara, eu acredito que não, né? Então, até quando você vai ficar fazendo algo que não é para você fazer? Essa é a grande verdade, né? Isso nem sou eu dizendo, são os grandes mercados em diferentes momentos do mundo dizendo, porque tem muita gente que não faz mais essa parte processual, porque já tem empresas e tecnologia que conseguem fazer isso muito bem feito, né? Quando o dinheiro fica para trás, quanto dinheiro fica para trás porque eu ainda não gero demanda do jeito certo? Então, eu preciso pensar, cara, quanto dinheiro eu deixo para trás, quanto dinheiro eu deixo de fazer, quanto dinheiro não entra na minha empresa, porque eu não sei gerar demanda do jeito certo. Esse é um ponto fundamental. Porque se você continuar gerando demanda do jeito errado, vai continuar sem gerar dinheiro. E aí depois fica a outra pergunta, que é a outra ponta. Quanto dinheiro fica para trás porque eu perco tempo com coisas que não geram receita para minha empresa? Então, gente, se você está perdendo tempo com coisa que não gera receita para sua empresa, você está no caminho certo? Quanto que está ficando na mesa? Quanto que está ficando para trás que poderia estar no teu bolso? Esse é o ponto que é importante entender, tá? Talvez o problema não seja a falta de esforço, gente. E vou ser bem sincero, não é. Eu tenho certeza que nenhum de vocês está aqui até agora ouvindo eu falar porque vocês não se esforçam. Não é sobre isso, gente. O problema é falta de clareza de onde colocar energia o tempo todo. E vocês estão toda hora botando energia para tudo quanto é lado, não tiro para tudo quanto é lado. Não é falta de esforço, gente. Né? E essas respostas, elas podem ficar mais claras, gente, em 10 minutos. Gente, 10 minutos. Vou falar mais uma vez. 10 minutos. O relatório, né, e o diagnóstico QDVC, né, ele foi criado assim, eu demorei um tempo danado para fazer isso aqui. Eu montei um negócio complexo, que é até detalhado para você preencher. Só que, meu querido, quando você sai com isso aqui preenchido, você consegue entender qual que é a tua prioridade, ó, a tua prioridade, e qual que é o plano aplicável para 7 dias, para 45 dias e para 120 dias. Pronto, em 10 minutos. Porque eu gastei muito tempo e muita energia para montar as perguntas certas, do jeito certo, mandar interpretar do jeito certo, para te entregar um relatório que vai te ajudar a fazer isso aqui. Eu já falei isso aqui algumas vezes e eu vi poucas pessoas de fato preenchendo. Isso aqui faz uma diferença gigantesca. Real. Então, se você de fato quer pegar e resolver o problema da tua empresa, basta você clicar aqui, vai ter acesso, preencher o diagnóstico completo. O rápido, cara, ele vai te dar um apoio, vai te dar uma visão. Fiz ele na semana passada, mas o que vai te ajudar mesmo é o relatório completo, né? Que vai conseguir te aprofundar muito mais. Cris, vou te mostrar exatamente aonde está. Eu vou literalmente. Cadê? Só carregar aqui, pronto. Eu vou literalmente entrar no grupo, página do grupo, olha lá. O Francisco mandou um monte de coisa aqui. Vou mandar aqui no grupo, entrar aqui na descrição, tá? Tem 2 links aqui importantes, tá? O Exact Force, que fala sobre a entrada no MAC, e o membro MAC. Tanto faz, pode clicar em qualquer um. Vou clicar no de cima aqui só para você ver. Cliquei nele, veio para essa página aqui. Essa página aqui é o site do Exact Force. Quero digitar, quero entrar direto no site, o que eu faço? exactforce.com.br. Simples, objetivo e direto. Como é que eu faço para ser membro, Guilherme? Cara, você clica aqui em membro MAC. Botãozinho amarelo em cima. Clicou,
No caso agora, a gente já está ao vivo, né? O membro MAC, ele vai ter acesso aqui no seu nome direitinho, você vai ter a área de acesso completa e vai ter todas as informações possíveis aqui dentro, ó. Aqui, no caso, a live está acontecendo, então ele puxa você para a live, mas ele tem todos os movimentos que a gente já fez, todos os documentos que a gente já fez estão aqui dentro e vão continuar sendo colocados a cada semana mais e mais para ficar mais e mais rico. E aí, poxa, quero fazer o diagnóstico. Ele está aqui, ó, fazer o diagnóstico. Você clica nele e cai lá no grupo. Guilherme, tem outra forma de chegar no diagnóstico? Tem várias formas de chegar no diagnóstico. Se você clicar, por exemplo, no nosso mapa de soluções, sem entrar na área de membros, eu estou trazendo uma opção. Sem entrar na área de membros, tem todo o detalhamento aqui, ó. Fazer diagnóstico e descobrir o meu nível. Ver as soluções. Ah, Guilherme, quero saber quais são as soluções. Tem aqui, ó. A solução Core, que são as essenciais, onde a gente não faz o processo de gestão de oportunidade para vocês. O processo Premium, onde a gente faz a gestão de oportunidade por vocês. Né? E o Premium Master aqui, né, que é o Scale Premium, é literalmente o serviço onde a gente faz o tráfego, faz a prospecção e faz a terceirização da gestão de oportunidades completa. Esse aqui é o nosso carro-chefe hoje na nossa operação. Todos os detalhes estão aqui, provas sociais estão aqui, todas as informações estão aqui. Então, de todo modo, Cris, para deixar mais fácil ainda, eu vou pegar e vou copiar aqui o link do diagnóstico e vou mandar aqui no grupo. Diagnóstico. E mandei lá no grupo também. Maravilha, gente? Era isso que eu tinha para falar. Sugiro fortemente que vocês façam um diagnóstico. Sugiro fortemente que, independente do que foi falado aqui, né, independente de fazer sentido para vocês ou não contratarem a Exact Force, cara, preenche o diagnóstico, tem um resultado imediato de informação. A gente tem fase 1 e fase 2 dentro do diagnóstico, então tem muita gente, tem alguns aqui que já fizeram o diagnóstico, mas não avançaram para a fase 2. Cara, faz a fase 2, porque fica mais rico ainda. E se vocês saem comigo, vocês trocam uma ideia comigo, marcam uma reunião, a gente troca uma ideia, tenta entender a realidade de vocês, se tiver sentido, a gente avança. Pode falar, Cris. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Guilherme. Boa noite. Tudo jóia, né? Tudo ótimo. Então, essa prospecção que você faz aí é específica para um nicho de, por exemplo, usina. O que a gente faz hoje é prospecção, por exemplo, prospecção B2B. Né? Então, a gente consegue fazer especificamente para usina de grande porte, aí é mais fácil até fazer pelo tráfego pago. O que a gente consegue fazer é mais focado para comércio. Né? Então, a prospecção, ela vem de um seguinte patamar. Da onde que ela nasce? Da criação de listas segmentadas focadas em um nicho específico. Então, eu consigo pegar um nicho específico, por exemplo, sei lá, fábricas de gelo, vou definir um nicho específico. Eu sei qual que é o KNAI que tem esse cara. Eu criei listas frias, avancei todos os processos que eu falei, e aí comecei a trabalhar a prospecção em cima desses caras. Aí eu consigo avançar em cima disso. Entendi. Quando eu falo, por exemplo, intenção de compra, aí já é mais interessante utilizar tráfego pago. Entendi. Então, você pode optar também para você fazer essa prospecção ativa em um nicho específico, Total. com um ticket mais alto, né? Total. Dependendo do nicho, o ticket mais alto. Entendi. Com certeza. Beleza. Ótimo. Luiz, quer falar, irmão? Não, eu sei, eu te agradeço muito, mas seu. Acho que não. Ele tirou do mudo ali, mas. Luiz? Obrigada por estar positivo. Acho que não. Gente, eu acho que é isso. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade de estar conversando com vocês. O Luiz ligou a câmera. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, tranquilo. Só agradecer aí pelo apoio. Tamo junto, irmão. Sucesso aí pra gente. Façam o diagnóstico, fase 1 e fase 2. São bem completos. Ajudam bastante mesmo. Só tenho a agradecer mais uma vez a presença de vocês e pedir que incentivem o mercado. Cara, compartilhe o material que vai chegar, incentive a galera, aposta que você está aqui, vai ter que fazer.
ajuda o movimento a chegar mais longe, porque o que a gente vai fazer aqui realmente é ajudar o empregador a ir mais longe. Maravilha? Sucesso para você. Valeu, Gui. Abraço demais. Boa noite, Francis, Cris. Tamo junto. quero falar com você, ó. Tamo junto. Valeu demais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Por que ele faria uma coisa dessas? O Ibrahim tem certeza. Ele conferia.